Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na noite de hoje. Agradeço ao Rui e todos os voluntários e aos senhores que disponibilizaram do seu tempo para estar aqui essa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Wilson, sou do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros e faço parte do Instituto Taupete e atualmente sou presidente da USE Intermunicipal de Santos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Pentecostes. Pentecostes a gente ouve muito falar na Igreja Católica, né? Daquela situação, aquele milagre que aconteceu com os apóstolos. Não está funcionando, Rui. Ah. Você pode mudar para mim ali só? Opa. Mas não está mudando. Ajuda ele aí. Vamos substituir. Pronto. Então, a gente ouve falar muito da palavra Pentecostes, mas na Igreja Católica, né? E o que significa o Pentecostes? Então, se a gente pegar o significado cristão, vem do grego, Pentecoste, que significa o 50º, que é segundo o livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia. Os seguidores de Jesus estavam reunidos em Jerusalém, quando um som como um vento forte e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. A partir desse momento, passaram a falar em diferentes línguas e começaram a pregar o Evangelho para pessoas de várias nações. Então essa passagem vai totalmente ao contrário da famosa Torre de Babel, onde ninguém se entendia, onde cada um falava uma linguagem divergente do outro. Em determinado momento, Jesus fala para os discípulos que ele iria partir, mas que ele deixaria para eles um presente, que deixaria para eles uma dádiva, e que no momento oportuno essa dádiva, esse presente, essa revelação a eles chegaria. E essa revelação era o Espírito Santo, que naquele dia se fez presente, e nada mais que aconteceu foi a manifestação da mediunidade. Na Bíblia, então se fala que os discípulos começaram a falar várias línguas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como essa habilidade de falar várias línguas, a gente vai caracterizar dentro da doutrina espírita. Então, no Espiritismo, o Pentecostes ele é interpretado como? Não como um evento milagroso, isolado, porque próprio Allan Kardec, na Gênese, fala para nós que não existe milagre. Existem fatos nos quais nós não sabemos as causas. Então, por exemplo, se eu chegar numa tribo indígena com um celular de último tipo, ele vai olhar, nossa, né? Mas a gente sabe como é que ele funciona. Então, Allan Kardec explica para nós que todos os fenômenos, principalmente os mediúnicos, os milagres até que Jesus fazia, né, fez de fazer o cego enxergar, o paralítico andar, curar os leprosos, na verdade é porque ele tem um conhecimento muito mais avançado que nós, e sabe manipular os fluidos, as energias, por isso que ele faz essa cura. Então Kardec explica na Gênese, milagre não existe, o que existe são a falta de conhecimento das causas. Então aqui ele vai explicar. Então não é um evento milagroso, mas como uma das maiores manifestações mediúnicas da história. O fenômeno do derramamento do Espírito Santo e as línguas de fogo são vistos como um surto de mediunidade, de efeitos físicos e intelectuais de massa. Ou seja, os apóstolos, os discípulos, naquele período que caminharam ao lado de Jesus e cada um foi chamado por um motivo, por estar com ele, e se a gente for analisar a personalidade de cada um dos apóstolos que com Jesus andou, vocês vão ver que são bem diversos, pessoas simples e normais do povo. Pescador, cobrador de impostos. Então não tinha ninguém de especial. O próprio Jesus poderia ter nascido num palácio de Herodes, poderia ter nascido como filho de Caifás, mas onde nasceu Jesus? Nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro, filho de Maria, nasceu no meio dos animais, na natureza, e isso tem um motivo que a gente vai entender já já. Por que ele não nasceu num palácio cercado de fortuna, dinheiro, ouro, e foi nascer numa manjedoura no meio da natureza, com os animais, com as plantas, com os minerais? Nós vamos entender. A mediunidade coletiva, né? Então, os apóstolos não criaram a mediunidade naquele dia. Eles já possuíam a faculdade latente, que foi subitamente desenvolvida de forma ostensiva pela ação dos espíritos superiores.
Então a gente sabe que a mediunidade, ela não vem de uma hora para outra para cada um de nós. A mediunidade, cada um de nós vamos desenvolvendo através da prática, através do estudo. Então daí a importância do estudo para todos nós que somos médiuns, porque o estudo ele vai embasar, ele vai dar orientação e vai fazer com que nós tenhamos um trabalho muito melhor e muito mais dedicado da forma correta. Então, cada apóstolo que com Jesus caminhava, ele já tinha uma determinada habilidade mediúnica já em desenvolvimento. Houve um período que Jesus manda que eles saiam de 2 em 2 em pares para levar a mensagem para as cidades, e naquele dia eles já começaram a promover curas. Jesus fala para eles, vocês agora eu vou dar o meu dom a vocês. E eles, por um período, quando eles estão visitando as cidades, eles promovem a cura. Quem assistiu o seriado The Chosen consegue ver essa cena, essas passagens bem interessantes. Eles mesmos ficam surpresos quando eles conseguem curar o leproso, quando eles fazem o cego enxergar. Então é muito interessante. Mas depois, quando eles retornam, essa faculdade mediúnica de cura fica latente novamente. E eles se frustram. Mas eles vão entender depois. Porque aí Jesus explica, no momento oportuno, tudo será revelado. Então, no dia de Pentecostes, quando o povo todo se dirigia para Jerusalém, porque ali eles comemoravam, essa festa de Pentecostes, ela tem várias origens, né? Comemoravam a fartura de grãos, também tinham que fazer o recenso, então vinha pessoas, famílias, tribos de todas as áreas ali de Jerusalém, para se juntar em Jerusalém, então se falava muitos dialetos e línguas divergentes, muitas línguas diferentes, e que os apóstolos, os discípulos não sabiam todas, mas eles foram levados até ali naquele dia, já tinham um intuito da espiritualidade. Eles falaram muitas línguas, e dentro da doutrina espírita, a gente conhece um fenômeno de xenoglossia. É o fato de pessoas de diferentes nações entenderem os apóstolos em seus próprios idiomas, é explicado pelo espiritismo como xenoglossia, capacidade mediúnica de falar línguas estrangeiras não aprendidas. Sabemos nós, através da doutrina espírita, que a doutrina é reencarnacionista, ou seja, essa não é a nossa primeira encarnação, nem será a última. Hoje cada um de nós está numa persona na encarnação, mas já fomos Pedro, Maria, João, Tiago, Oswaldo, Rita. Encarnamos diversas vezes América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania. Já falamos português, inglês, alemão, mandarim, francês, italiano. A gente não recorda, mas nós temos essas línguas latentes dentro de nós. Quando a gente reencarna, a gente vem com esquecimento, porque é uma oportunidade da gente estar desenvolvendo, testando os nossos aprendizados. Então, nada mais que aqueles apóstolos que ali estavam, eles já tinham essas línguas como matrizes dentro deles, no espírito deles, que simplesmente ali naquele momento é despertado. Dentro de uma reunião mediúnica, quem participa de reunião mediúnica, você vai perceber que nós temos 4, 5, 6 médiuns numa reunião mediúnica e cada médium tem uma característica de tipo de espírito que ele recebe. Alguns recebem espíritos com tendência de vícios, outros com espíritos com mais tendência de suicidas, outros espíritas mais necessitados de algum acolhimento médico, porque cada um de nós vai trazendo uma matriz diferente. E a espiritualidade aproveita aquilo que nós temos para fazer a ligação da forma mais fácil. Então, com certeza, todos os apóstolos já tinham essas línguas dentro de si. E aí, quando o Espírito Santo, que fala dentro da igreja, né, baixa ali como aquele barulho de línguas de fogo, o vento que uivava ali naquele momento, os apóstolos começam então a falar em várias línguas e todos os povos entenderem. Mas ainda tem uma anotação também que fala que povos de diferentes línguas entendiam o apóstolo falando na sua língua com o seu sotaque. Também tem registros disso. Então imagina, o Wilson falando aqui, uma pessoa entendendo em japonês, a outra em mandarim, o outro em alemão, o outro em inglês. Isso também tem registros. Que povos diferentes ouviam a sua língua saindo da boca do mesmo apóstolo. Então foram vários fenômenos daquele dia da xenoglossia. Agora o que eu queria entrar, eu falei um pouquinho do Pentecostes, porque na verdade eu queria entrar um pouco na minha área, que é a área do Instituto Taupete, que é a área de cuidar de animais, do meio ambiente, e trazer um pouco essa palavra do Pentecostes para o nosso dia a dia, para a nossa vivência,
para o que a gente faz no dia a dia. Então, Joana de Ângeles... Opa, passou, volta, por favor. Não, o próximo. Não, o próximo, esse. Então, Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, ela vai trazer para nós, vamos ler. Treina a comunhão deste outro tipo de Pentecostes, aprendendo a comunicar-te com todas as formas de vida. Então, olha só, ela começa a trazer para nós, explicando que o Pentecostes foi um fenômeno onde os apóstolos falaram em várias línguas, com povos diferentes, ok? Então, ela usa essa metáfora para despertar em nós. Treina a comunhão deste outro tipo de Pentecostes, aprendendo-te a comunicar com todas as formas de vida, minerais, vegetais, animais, a fim de conseguires o saudável diálogo com os seres humanos, muito mais complexos e desafiadores. Então, Joana de Ângeles nos chama a uma reflexão que, se a gente quer ter uma boa comunicação com todos, primeiro a gente precisa se voltar para dentro de nós e aprender a se comunicar e a entender todos os reinos da criação. Porque de onde nós viemos? Na doutrina espírita está explicado. Todos nós somos criados simples e ignorantes, evoluindo do átomo ao arcanjo. Criados simples e ignorantes, com certeza, nós já passamos por todos os reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Hoje na condição de homem. Então, se eu já passei por todos os reinos, eu tenho a condição de me comunicar, eu tenho a habilidade de entender tudo. Então ela fala, se queres se comunicar bem com o teu irmão, com o teu próximo, e aí ela fala no próximo no sentido do ser humano nesse momento, mas em toda a redação desse texto, ela vai chamar o próximo como todos os reinos. Mas nesse momento ela está falando, se queres falar bem, se comunicar com o teu próximo, nesse caso como ser humano, aprende a olhar para trás. Então, de novo, olha, aprende a comunicar-te com todas as formas da vida, minerais, vegetais, animais, a fim de conseguires o saudável diálogo com os seres humanos, mais complexos e desafiadores. Eles expressam-se em diferentes idiomas. Um cachorro late, gato mia, a galinha cacareja, o porco oink oink. E assim cada animal tem o seu tipo de linguagem. Mas existe uma linguagem universal que ela vai trazer para nós, que é a linguagem do amor, que é o que Francisco de Assis externou em toda a sua vivência. Por isso essa sua habilidade de conviver com os animais, porque ele usava a linguagem do amor, que é uma linguagem de vibração. E os animais e todos os seres que com ele conviviam, percebiam, ele emanava esse carinho, esse amor, essa atenção, essa dedicação a todos que estavam ao seu entorno. E com isso, com o seu magnetismo, ele conseguia que todos o amassem e adorassem ele, gostavam de estar ao seu lado, se sentiam bem, porque ele emanava. Então Joana fala, eles expressam-se em diferentes idiomas. No entanto, se os amares, mesmo que não lhes fales as línguas, sentirão a emissão da tua simpatia e do teu afeto. Embora nada enuncies ou o que diga não lhe sejas inteligível. Olha que interessante que ela fala. Aqui, a grande acredito que levanta a mão quem tem cachorro ou gato em casa. É uma boa parte. A gente sabe que quando a gente tem um animal em casa, a gente conversa com eles. Normal, como você estivesse conversando com outro ser humano. Fala aí, ô Chiquinho, por exemplo, lá no instituto, eu tenho um periquito que ele vive comigo o dia inteiro, ele é livre, mas ele pousa no meu braço. Aí eu falo, Chiquinho, o que você quer? Ele responde. Eu vou falando e ele vai dialogando do jeito dele. Será que o Chiquinho entende a verbalização da língua portuguesa que eu estou falando? Eu creio que não. Eu acho que ele entende a entonação de voz que eu tenho com ele. Às vezes ele vem e do nada ele me dá uma bicada na orelha. Ele dói bicada de periquito, papagaio. Aí eu falo, Chiquinho, ele sai correndo. Porque ele percebe a entonação que eu fiquei bravo. A mesma coisa o cavalo, lá o bacuri, o Hulk, os outros cavalos. O cavalo é um animal muito calmo, muito dócil, muito sereno, tem uma energia muito forte.
E você conversa com ele, e ele te entende, você chama, ele vem, e assim os outros animais. Então, independente da língua do animal, independente da língua que a gente fala com eles sentem a nossa vibração, eles sentem o teu amor ou a tua rispidez na hora de lidar com eles, mas existe uma linguagem, que é a linguagem universal, que é essa vibração amorosa. Quando um animal está junto conosco no nosso lar, a gente tem o dever, a obrigação de educá-los, de ampará-los, porque André Luiz vai trazer para nós, no livro Evolução em Dois Mundos, falando que a missão do maior é amparar o menor. E o maior, ele está falando no sentido de evolução, da escala evolutiva. Então nós temos mais evolução que um animal. Então quando a gente leva um cachorrinho para dentro de casa, um gatinho, seja um peixe beta, uma ave, nós temos o dever, a obrigação de cuidar com carinho, amor e ajudar que aquele bichinho, aquele animal, também se desenvolva. Porque conforme está escrito no Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação é a evolução. Então qualquer princípio inteligente, qualquer espírito que reencarne, encarna com o objetivo de evoluir. E para o animal não é diferente. O cachorrinho, ele está numa escala evolutiva de aprendizado, onde ele precisa abarcar muitos predicados, experiências, para que aquele princípio inteligente evolua e que um dia chegue no patamar de homens, como hoje nós estamos. Ah, Wilson, quer dizer que eu já fui um cachorro, um gato, um macaco? Será que eu já fui um coqueiro, uma samambaia, um pé de avenca? Será que eu já fui uma pedra, um diamante bruto? Todos nós criados somos simples e ignorantes, evoluindo do átomo ao arcanjo. O princípio inteligente, obrigatoriamente, precisa se capacitar em todos os reinos, com diversas experiências, em diversas etapas, para que ele vá abarcando conhecimento, abarcando experiências, precisa se relacionar, se agregar, desde o átomo da criação simples. Vocês podem ver que os átomos eles vão se associando para formar moléculas. Um átomo só, oxigênio, A2, se juntou com hidrogênio, H2O, formou água. Se formar mais um de hidrogênio, H2, água oxigenada. E conforme vão entrando outros átomos, outras moléculas, aquele princípio inteligente ele vai ficando mais complexo, ele vai agregando a ele conhecimento de outro, vai sendo compartilhado. E isso na evolução do princípio inteligente sempre é assim. Em cada evolução que ele vai tendo, a cada passo na jornada evolutiva acima, ele vai se agregando a novos elementos, a novos princípios inteligentes, onde vão sendo compartilhadas experiências, aprendizados, para acelerar essa evolução. Isso tudo é do livro da Joana de Ângeles, tá? Refugiando-te um pouco no silêncio emocional, a fim de ficares receptivo às forças do bem. Viverás em constante Pentecostes, com todas as formas de vida que encontres pelo caminho. Então o que ela está sugerindo aqui? Silêncio emocional. Todo mundo faz meditação? É difícil, eu tenho muita dificuldade de meditar, assim, porque eu tenho muita dificuldade de parar de pensar. Minha mente assim não para de pensar. Então quando eu tenho que meditar, eu penso num rio correndo água, calminho. Então é uma forma de eu tentar me acalmar um pouco. Cada um tem o seu jeito, outros podem ter uma outra técnica, né? Mas a minha para meditar é isso. Mas olha o que ela fala: refugia-te no teu silêncio, a fim de ficares receptivo às forças do bem. O que eu faço? Eu gosto de fazer. Então eu vou na praia, eu gosto de sentar ali na areia, na beirada do mar, escutando lá as ondinhas, olhando para o mar. Ou então lá no próprio instituto, que a gente tem um pedaço de um jardim bonito lá, eu fico ali escutando os passarinhos. E aí eu tento sentir, eu tento perceber a terra, eu procuro sentar, né, com os pés descalços, eu procuro ficar com a mão num tronco de árvore, eu procuro observar às vezes uma borboleta, um passarinho, porque eles falam conosco. Não através da forma como nós estamos falando agora, mas eles falam mostrando situações que estão ocorrendo, mostrando que a vida, por mais simples que seja, ela acontece de uma forma complexa em volta de nós também. No outro dia eu estava olhando, tem uma caixa de som lá, preta, aí eu daqui a pouco olhei um negócio laranja andando em cima da caixa de som. Aí eu fui ver, nunca tinha visto, era uma lagarta bem cabeluda, mas toda laranja, fluorescente, e ela estava andando lá, devia ter caído lá do chapéu de sol e caiu em cima da caixa de som.
Aí eu fui pegar ela com um pauzinho para pôr de volta, né? E aí quando eu peguei, ela se paralisou, ela parecia estátua, porque é uma defesa dela, mexeram em mim, vão me matar. Então ela ficou que nem estátua. Eu tive que pegar uma colher para pegar ela, porque eu fiquei com medo de queimar o dedo, né? E aí coloquei ela no tronco da árvore lá de novo, porque vai virar uma borboleta, né, depois. Então o tempo todo a vida está acontecendo em torno da gente. Às vezes a gente pensa só em nós, que a vida só somos nós, que a gente tem uma vida corrida, que a gente tem muito o que fazer, e a gente precisa parar um pouquinho, que nem ela está falando. Ficar receptivo às forças do bem. Ficar lá em constante Pentecostes. O que ela quer dizer, ficar em constante Pentecostes? Você vai conseguir se comunicar com a natureza. Você vai conseguir transmutar a tua energia. Às vezes a gente está tão cansado, às vezes a gente está tão abalado por alguma situação do dia a dia, e se você ali descansar 5 minutos, pousar o pé no jardim, ou conversar com a plantinha, com o vaso de plantinha da tua casa, ou com o peixinho que está no aquário, o que seja, ou afagar o teu gatinho, o teu cachorrinho, você vai se sentir tão bem numa permuta de energias ali, que você vai se sentir revigorado. Então é isso, para a gente aprender, ela dando essa metáfora do Pentecostes, a se comunicar com tudo e com todos. Reserva alguns minutos das tuas horas atribuladas e comunica-te com um mineral, contemplando, penetrando com a mente. Então, fala, nossa, que doideira, né? Eu vou ficar olhando para uma pedra. Mas a pedra ali já está em evolução, aquele princípio inteligente. Tanto que no livro No Mundo Maior, André Luiz traz para nós, no capítulo 4, num diálogo com Calderaro, onde ele pergunta para Calderaro aonde o princípio inteligente começa a ter realmente sensações, percepções. E aí Calderaro começa a falar assim para André Luiz: o rolar da pedra na água do rio já está desenvolvendo percepção. Então imagina uma pedra no rio, que a corrente do rio faz ela rolar. Aquela pedra que parece bunda de nenê, marronzinha, que não tem uma pontinha. Então aquela pedra ela vai rolando, ela vai sendo lapidada. Então Calderaro já fala para André Luiz que aquela pedra, no princípio inteligente, ele já está desenvolvendo. E aí ele continua falando ainda para André Luiz. Isso eu já contei aqui uma vez, que a árvore balançando com a força do vento, num século de existência ou mais, toda vez que o vento a tomba e ela faz a força para voltar para a sua posição original, isso imagine quantas milhares de vezes ela faz num século. Isso é desenvolvimento de memória. Olha que interessante. Memória. No livro No Mundo Maior, capítulo 4, isso está. Continua ele falando para André Luiz que a mãezinha, quando lambe a sua cria, ele dá o exemplo da tigresa, está desenvolvendo a maternidade do amor. Então, tudo na natureza, seja o que for, um mineral, um vegetal ou um animal, sempre está aprendendo, sempre está acumulando conhecimento. Então reserva alguns minutos das tuas horas atribuladas e comunica-te com um mineral, contemplando, penetrando com a mente. Com um vegetal, alcançando-lhe a intimidade sem ruído, mas com atividade febril de desenvolvimento. Todo mundo já imaginou assim? A gente vê aquele desenho quando a gente está na escola, no pré-primário, no começo. Eu lembro que a gente aprende que a árvore tem seiva que corre nela, né? Através das raízes ela vai retirar do solo os sais minerais, as vitaminas, toda a energia, a água que ela precisa para se nutrir, e a partir dali vai sair os galhos, as flores, os frutos. E já pensou quanta vida tem numa única árvore? Quantos seres vivos que são abrigados numa única árvore, muito maior que um condomínio. Se a gente imaginar o maior condomínio de apartamentos aqui da nossa cidade, não chega aos pés do condomínio de vida que é qualquer árvore, por exemplo, um chapéu de sol centenário na praia do Jardim de Santos. São milhares de insetos, aves. Quantos bichinhos ali na terra que se alimentam da sua raiz. A gente não vê isso. A gente não consegue ver. Fora o trabalho que uma árvore faz, né, de trocar o nosso ar, o nosso oxigênio, o gás carbônico, ali através da fotossíntese. Então ela fala para nós, sem ruído, aprende a te comunicar. E aí ela fala, passando depois aos animais, cativando-os e deixando-te cativar. Aí quando ela fala deixando-te cativar, aí eu lembro da frase do livro do Pequeno Príncipe,
tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Se tu dizes que vai chegar às 4, desde as 2 já estou a te esperar. Era o menino ali com a raposa falando. Quem pensa que o Pequeno Príncipe é um livro para crianças, devia ler agora e refletir com o conhecimento que a gente tem. É um livro de muita reflexão para a gente entender, a olhar o próximo com mais carinho. Nos tempos de hoje, onde a gente vive atribulado, correria, celular o tempo todo na mão, a gente hoje pouco olha nos olhos. E o Pequeno Príncipe, ele vai mostrar para nós a importância que tem a gente se importar com o nosso próximo. Porque às vezes uma pessoa está deprimida ou ansiosa, um pensamento, às vezes até tirar a sua vida, e simplesmente se você der uma atenção, olhar, conversar um pouco, isso tudo muda. E isso está faltando na nossa sociedade. Pulou. Lentamente, assim prosseguindo, estará em condições de dialogar com o teu próximo, sem reproche, sem medo, sem altercação, em paz de espírito. Então, quando ninguém se forma médico, ninguém se forma engenheiro, entrando direto na faculdade. Antes de o profissional chegar numa faculdade, ele precisou fazer toda uma escala evolutiva, maternal, prézinho, primeira série, colegial, faculdade, e assim vai. E mesmo assim, quando sai da faculdade, o profissional tem que fazer muito estágio para se capacitar, com as pessoas mais experientes, porque não está pronto ainda. E para a gente ter um diálogo certeiro, amoroso, carinhoso, isso é um processo que a gente tem que ir aprimorando e amadurecendo dentro de cada um de nós. E para isso é importantíssimo a gente respeitar tudo e a todos. Por isso que Jesus veio e trouxe para a gente. Olha só o que ele trouxe em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. João é o João Evangelista que depois reencarna como Francisco de Assis. Quando ele fala, eu vim para que todos tenham vida e abundância, quem é o todos? Vou voltar agora quando eu falei que Jesus poderia ter nascido num palácio, poderia ter sido filho de Caifás, mas ele nasce numa manjedoura, com os bichinhos em volta, pedras, plantinhas, Por quê? Talvez Jesus trouxe muito ensinamento para nós através de suas parábolas. E as parábolas dele são muito atuais nos dias de hoje. Você escuta uma parábola do atire a primeira pedra que não tiver pecado, é super atual. E qualquer outra também. Então eu entendo que o nascimento de Jesus ali numa manjedoura com os animais, na natureza, também ele deixou para que quando a gente tivesse o despertamento necessário, a gente entenderia o que ele queria dizer com eu vim para que todos tenham vida e abundância. Ele nasceu ali para mostrar que todos os reinos são importantes. Quando ele fala todos tenham vida e abundância, não é todos os seres humanos. São todos os reinos, é o planeta Terra, é o globo, é tudo que faz parte da natureza, é o nosso sistema solar, é o nosso universo, porque todos somos irmãos. A vida não existe só aqui, a vida existe em todos os planetas. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Ela finaliza, assim o verdadeiro Pentecostes acontece quando o coração se abre para a fraternidade universal. Não é apenas falar muitas línguas, mas compreender a linguagem do amor, que une todos os seres da criação. Ao nos harmonizarmos com os reinos mineral, vegetal e animal, despertamos em nós a memória da própria jornada evolutiva e nos tornamos mais aptos a viver o Evangelho de Jesus em sua expressão mais elevada, a comunhão com toda a vida. Despertamos em nós a memória da própria jornada evolutiva, do átomo ao arcanjo. Todos nós passamos. Então, a gente, dentro da doutrina espírita, a gente tem que ficar atento aos toques que os espíritos superiores trazem a nós. Tem dúvida que evoluires do átomo ao arcanjo? Ela fala, fica atento à tua memória evolutiva, tudo que já traz dentro do teu arcabouço mental. Então, aprende a amar. Moisés era o olho por olho, dente por dente. Jesus fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Quem é teu próximo? É teu irmão? É teu pai? Não, são todos os seres da criação. Reino mineral, vegetal e animal. Despertemos em nós o Pentecostes interior. Meu muito obrigado.